Mensagem no telão. Hoje, ceia do Senhor. Tema: Jesus é Deus. Diga: Jesus é Deus. Diga com mais firmeza: Jesus é Deus. Diz o profeta Isaías, no capítulo 43, versos 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus, com D minúsculo, nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Graças a Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor: eu sou o Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Senhor Jesus, Deus soberano, Deus todo-poderoso, o único e verdadeiro Deus, Deus de toda a criação, Deus que anunciou a salvação e a realizou, e nos fez ouvir para que hoje pudéssemos estar aqui como suas testemunhas, Senhor, para que venhamos receber as tuas verdades, viver estas verdades e levar às nações, para dar ouvidos aos surdos, dar visão aos cegos, e que eles também venham a crer que tu és Deus, que tu és o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, tu és Senhor, e nenhum há que possa livrar alguém das tuas mãos. Agindo tu, Senhor, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o teu agir. Ninguém pode mudar, Senhor, a tua vontade, pois é a vontade soberana. E nós estamos aqui por esta vontade maravilhosa que nos alcançou. Assim te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nada nos impediu, Senhor, de virmos até Ti, de chegarmos até Ti. Porque quando Tu operas, nada e ninguém pode impedir. Deste modo, Jesus, eu lhe peço, com humildade, com submissão, com temor e com tremor, mais uma vez, que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor. Que o Senhor uses a minha boca, as minhas cordas vocais, o meu intelecto, os dons do Teu Santo Espírito que estão em minha vida, para a edificação da Tua igreja, Senhor. Que haja a manifestação da Tua vontade por completo para a vida dos Teus filhos, para a vida desta obra e da Tua igreja. Aqueles que estão sendo resgatados por Ti, e estão sendo plantados neste aprisco com amor e por amor, para que eles entendam, para que eles cresçam e frutifiquem para Ti, Senhor, em o nome santo de Jesus. Assim eu lhe peço e já te agradeço. Amém? E todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha querida esposa.
abençoada e bendita pastora, meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, muitas pessoas dizem que Deus é soberano. Muitas pessoas dizem que Deus é acima de tudo e acima de todos. Mas, na verdade, na prática de suas vidas, estas pessoas não admitem isso. Muitas pessoas, na prática, é diferente. Inclusive os cristãos do século 21. Eles têm dificuldade em aceitar a soberania do Deus vivo. A soberania do único e verdadeiro Deus. A humanidade, ela cria deuses, aos quais as pessoas se curvam e prestam culto a essas entidades. O ser humano, ele pensa que ele tem o controle. O ser humano pensa que o controle das coisas é dele. É ele quem tem o controle. E por isso ele escolhe uma divindade a quem ele irá se dobrar, a quem ele irá servir e acreditar. A pessoa idolatra um nome que na verdade não pode salvar. Ela reza a um nome que não pode ouvi-lo. E essa pessoa prossegue em um grande engano, pois a verdade é que o poder, o domínio, a autoridade pertencem somente ao Senhor Jesus, ao único que pode nos salvar e nos dar vida eterna. Não existe outro Deus, com D minúsculo, além de Jesus. O Deus que se despiu de sua glória e veio a este mundo para nos salvar, se chama Jesus. Em Filipenses 2, versículos 5 a 11, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Deus tomou forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nosso Deus tem um nome. Diga, o meu Deus tem um nome. O nome dele é Jesus. Amém. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 a 7, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o Cristo carne é o que nos dá acesso ao Cristo ressuscitado, que é o próprio Deus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos que são dele. Então, o próprio Deus veio a este mundo na figura humana e se doou para me salvar e lhe salvar. E salvar a todas as suas ovelhas. Amém? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo escrevendo. O Salmo 96, versículos 4 a 7 diz assim: porque
grande é o Senhor. Diga, grande é o meu Deus. Amém. E muito digno de ser louvado. Temível, mais que todos os deuses com D minúsculo. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Então nós estamos aqui dando a Jesus glória e força. A mais ninguém, somente ao Senhor, ao Deus de nossas vidas que se chama Jesus. Isaías 41, 23 e 24 diz: anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Olha, amado. Pastor, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Pergunta por um Deus que não fala, se ele vai anunciar alguma coisa. Pergunta para uma imagem de escultura, se ela vai falar alguma coisa. Se sois deuses, anuncia. O nosso Deus fala. O nosso Deus anuncia tudo que está por vir. E mais nenhum outro fala. Então, anuncia-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada. Tem pessoas que se ofendem com isso. Muitas pessoas se ofendem com esta verdade que está na Bíblia. Mas, amados, um ídolo é menos do que nada. Um Deus com D minúsculo é menos do que nada. Porque Jesus é Deus. E menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Olha o que Deus diz. Adora ídolo? Tem um ídolozinho aí? Pede para outro em vez de pedir para Jesus? Abominação. Deus chama a pessoa que faz isso. Então, os deuses criados pelos homens são menos do que nada. E as pessoas estão aí se curvando a esses deuses, com letra minúscula. E são, diante do Senhor, abominação. Isaías 48, versículo 5 diz: por isso, tu anunciei desde aquele tempo, e te dei a conhecer antes que acontecesse. Aleluia. Para que não dissesses, o meu ídolo fez estas coisas. Ou, a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Olha, amados, em Isaías está escrito isso. E as pessoas estão aí fora dizendo o quê? Ah, porque a minha Aparecida fez tal coisa. Porque o meu Expedito fez tal coisa. Porque o meu Cristóvão fez tal coisa. Amado, Deus está dizendo assim, ó, por isso tu anunciei desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses. O meu ídolo fez estas coisas. Então, desde muito tempo, o Senhor já anunciava, para que ninguém dissesse, ah, a entidade tal fez tal coisa. O meu ídolo tal realizou tal coisa. A imagem de tal entidade fez tal coisa. E está aí o povo de Deus fazendo abominações diante do Senhor. E nós estamos aqui com uma missão de trazer a verdade para o povo de Deus, porque só a verdade liberta. É o que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Nós não estamos aqui para condenar absolutamente ninguém, porque nós não temos esse poder. É só Deus quem tem esse poder. E Deus
Ele ama tanto os seus, amado, que a vontade dele é que haja o arrependimento e que todos se voltem para ele. Essa é a vontade do Senhor. E como que isso acontece? Pela verdade. Um dia eu fui católico. Até meus 33 anos, tive toda a educação católica, com batismo de nascimento para tirar o pecado original. O que é isso, né, gente? Hoje a gente sabe, né? Como isso é uma heresia, uma mentira. Mas passei por isso. Aí fui lá tive crisma, tive primeira comunhão, quase que fui coroinha. Amados, vivendo a mentira e achando que aquilo pertencia a Deus, achando que aquilo era Deus, achando que aquilo era a verdade, mas eu não conhecia a Bíblia, porque católico não conhece Bíblia. Com todo amor por eles, com todo respeito eu digo, católico nenhum conhece Bíblia. Conhece as liturgias. Conhece o folhetinho que vai ser falado numa missa. E graças a Deus que eu e você não estamos numa missa. Nós estamos num culto de conhecimento do nome do Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Os católicos não sabem que Jesus é Deus. E entristece o coração de Deus, porque muitos endurecem o coração e não querem aceitar estas verdades. Muitos leem até os textos que nós mostramos e acham que isso não conta, que isso não vale. Amados, é a palavra do Senhor, o único e absoluto Deus. E não se muda a palavra de Deus. A palavra de Deus é lei. É regra, é mandamento, é princípio e tem que ser vivido pelos seus filhos. Em Gênesis 35, versículo 2 diz: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então, se tem Deus estranho, se tem imagem de escultura, lança fora, é o que Deus manda. Por quê, pastor? Porque quando há Deus estranho, há idolatria. Quando há idolatria, há o culto a outros deuses, há sujeira, há profanação. E a Bíblia quem diz: lançai fora, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Ou seja, não tenha mais ligação com esse tipo de coisa. Não tenha mais nada que lembre essa abominação. Tá claro até aqui? Amém? Diga: Jesus é Deus. Êxodo 20, versículo 2 e versículo 3 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aleluia! Não terás outros deuses diante de mim. E ponto final, ó, tem um ponto aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim, ponto. Amém? Diga: Jesus é Deus. Diga: Jesus é o meu Senhor. Amém. Então, aquele que crê, aquele que diz que crê em Deus, amado, ele não pode ter mais nada junto com ele. Ele não pode ter mais nenhum nome na mente dele. Ele não pode ter mais nenhuma entidade espiritual ou alguma divindade que ele pense que seja. Por quê? Porque o único e verdadeiro Deus é Jesus. É um único Deus. Então ele não pode ter mais nada na sua vida que seja tido como um Deus. Amém? Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Glória a Deus. Então quem serve outros deuses, quem adora outros deuses, outros nomes, olha, amado, tornam-se semelhantes a eles. A Bíblia diz em Salmo 115, versículos 4 a 8, olha: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram,
suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Aí o versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Olha que sério isso. Tem muita pessoa hoje, mas muito filho de Deus hoje, vivendo como uma imagem de escultura. Por quê, pastor? Porque é exatamente isso. Tem boca e não fala. Se fala, fala coisas nada a ver. Tem olhos, mas não vê, não consegue enxergar um palmo na frente. São totalmente cegas, são pessoas cegas. Tem ouvidos, mas não ouvem, elas não conseguem ouvir a verdade. Só ouvem o que elas querem ouvir. Tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. E som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Amados, nós temos vida. Nós temos vida porque Jesus é o autor da vida. Não é uma imagem de escultura. Então nós servimos aquele que é o Criador. Amém? Nós servimos aquele que é o Criador. E por isso nós temos boca e falamos, temos olhos e enxergamos, temos ouvidos e ouvimos, temos nariz e cheiramos, temos mãos e apalpamos, temos pés e andamos, e a nossa garganta, amados, sai o louvor para a glória de Deus. Da nossa garganta sai o louvor que agrada a Deus, porque nós estamos louvando com entendimento, com o conhecimento da verdade. Por isso, na nossa vida não há deuses estranhos. E você diga graças a Deus. Olha o que diz em Romanos o apóstolo Paulo no capítulo 1, versículos 20 a 25. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então se você... Olha lá, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, assim, quando você olha a criação, você vê o poder de Deus. O poder invisível de Deus. Amém? Entende isso? É só você olhar para toda a criação que você começa a perceber o poder de Deus. Esse poder invisível. E algumas pessoas não conseguem enxergar isso. E por isso são indesculpáveis. Olha o que Deus diz. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, são pessoas que têm conhecimento de Deus. Pessoas que já ouviram, de alguma forma, falar de Deus. Não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então são pessoas de coração insensato. Inculcando-se por sábios, pessoas que se acham sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, do Deus vivo, em semelhança da imagem de homem corruptível. Fizeram de pessoas deuses. Estão entendendo? Ah, porque Maria não é Deus. Ah, porque Aparecida não é Deus. Não é. Não, porque Buda não é Deus. Não, porque Maomé não é Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Bem como o de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí você começa aqui até a entender a questão do homossexualismo e lesbianismo. Sério, pastor? Sério. Aquele que não reconhece a glória do Deus vivo, do Deus único, Criador, amados, chega num tal ponto de viver numa vida de imundície, a ponto de desonrarem o seu próprio corpo entre si.
Por quê? Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O nosso Deus é bendito. Amém? E Ele é digno de ser adorado e louvado eternamente. Amém. Aleluia. E Paulo cita em 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós, há um só Deus. O Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. 2 Coríntios 4, 1-6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amados, eu louvo ao Senhor, porque um dia Ele resplandeceu no meu coração. Ele resplandeceu na minha vida para iluminar o meu conhecimento, para que eu entendesse a glória de Deus e saísse do catolicismo e viesse para o Evangelho. E, amados, dentro do catolicismo eu participei de mesa branca, de mesa preta, de mesa redonda, de mesa quadrada, da mesa que você pensar. Participei de candomblé, participei de umbanda, participei da linha alta, da linha baixa, as linhas que você imaginar. Porque até então não havia resplandecido na minha vida a luz. Mas das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então, amados, eu louvo a Deus que um dia o Senhor Jesus me resgatou das trevas. Um dia o Senhor Jesus me trouxe da onde eu estava para a sua luz, para entender a sua glória, entender que Jesus é Deus, entender que Ele é Senhor e único e vivo Senhor. Amém. E aqui está você comigo nesta noite, também iluminado pelo Senhor, para viver a glória de Deus. Isaías 43:11 diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, amados, com esse texto aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Olha, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aí eu te pergunto, Buda salva? Maomé salva? Maria salva? Aparecida salva? O Expedito salva? O Cristóvão salva? O Judas Tadeu salva? Coloca na sua lista aí quem você quiser. Iemanjá salva? O Padrinho Cícero? Padim Cícero salva? Hã? E quantos outros, amados, não salvam? Por quê? Só o Senhor salva. Só Jesus. Só Jesus é o Senhor. Porque Jesus é Deus e só Ele salva! Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Nós temos hoje o único Deus, o vivo e verdadeiro Senhor. A Ele nós adoramos, para Ele nós vivemos, é a Ele que nós servimos.
Amém. Olha em Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então ele é quem salva. Ninguém recebe vida eterna se não for por Jesus. Amém? Então é só por meio de Jesus que nós recebemos vida eterna. Isaías 43:12-13 diz: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Você tem noção disso? Ele anunciou, ele realizou e ele fez chegar aos nossos ouvidos. Para que hoje estivéssemos aqui. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jesus é o Criador. Jesus é o Criador. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. João 1:3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Mas isso é lindo. É tremendo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque Jesus é Deus. Isaías 40:28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então olha, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Por quê? Porque ele é Deus e Jesus é Deus, ou seja, ele é o mesmo desde antes da criação. Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Apocalipse 1:17. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mas que lindo isso. Que lindo isso. João, tendo a revelação do livro do Apocalipse na ilha de Pátimos, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor, e a Bíblia diz: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Isaías 41, versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Jesus é Deus. Jesus é o eu sou. Êxodo 3, 13 e 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. João 8:58. Olha que lindo. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia.
Estavam lá os judeus replicando com Jesus, falando com Jesus, e Jesus falando de Abraão, e os judeus: mas tu não tens nem 50 anos ainda e viste Abraão? Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa linda. Que coisa linda. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o tribunal de Cristo é o tribunal de Deus. É o tribunal do Senhor. Então, Jesus é Deus. Diga, Jesus é Deus. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. João 8:12 diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor, nosso Deus, Jesus. Jesus salva. João 4:42. E dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isaías 43:3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para isso, para celebrar aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Estamos aqui nesta noite em memória do sacrifício do Senhor, para celebrar a ceia do Senhor, o mandamento que Ele nos deixou para que façamos até a sua volta, até que Ele venha. Então, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nós glorificamos a Deus por isso. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Diga, o Senhor é o meu pastor. Diga, o Senhor Jesus é o meu pastor. Nada me faltará. Amém. Aleluia! Aleluia! Olha o que Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 15. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Olha os atributos. Bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus. Jesus, o Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador, o Todo-Poderoso. Este é o nosso Deus. Diga, Jesus é Deus. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Gálatas 3, 29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão
e herdeiros segundo a promessa. Amado, você é herdeiro do Todo-Poderoso. Olha, com todo respeito por você, você não é pouca coisa, não. Você não é pouca coisa. Diz pro teu irmão aí, tu não é pouca coisa. Tu não é pouca coisa. Por quê? Porque você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro do Todo-Poderoso. Você tem direito adquirido pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário. Está feito, igreja, está consumado. Ele venceu por mim, ele venceu por você, ele venceu por todos que são dele, para que vivamos por cabeça e não por cauda. Para que você em todas as coisas seja mais que vencedor. Para que você seja sempre conduzido em triunfo. E a sua vida, o seu viver, glorifique ao único, verdadeiro e soberano Deus, que é Jesus, o Rei de Reis, o Senhor de Senhores. Por isso, amados, eu recebo, declaro, profetizo, famílias fortes neste lugar. Famílias vitoriosas, famílias vencedoras. Homens e mulheres abastados de bênçãos nas suas vidas. Vivendo diariamente a manifestação do poder de Deus. Isaías 61:11 diz assim a palavra do Senhor: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. É uma palavra profética que eu quero que você receba para a tua vida, eu recebo para a minha e para a vida desta igreja. Porque como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Através da minha vida, da tua vida e desta igreja. Eu recebo o poder de Deus na nossa vida. Recebo e profetizo o poder de Deus na tua vida, nos teus negócios, no teu trabalho, na tua vida financeira, na tua vida emocional, na tua vida familiar. Receba o renovo, receba os renovos que o Senhor tem. Porque como a terra produz os seus renovos, assim vai ser na tua vida daqui para frente, meu amado e minha amada. Vai ser infinitamente mais aquilo que você tem pedido, daquilo que você tem pensado. Vai ser algo sobremaneira. Vai ser algo que vai lhe impactar. Você vai viver o que antes não havia vivido, o que jamais imaginou viver. Você vai fazer coisas que jamais imaginou fazer. Porque é a palavra de Deus que está sendo agora manifestado no nosso espírito e está gerando em nós o renovo. Para trazer à luz a glória de Deus, para fazer brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Receba, receba em nome de Jesus. O Senhor tem algo grandioso para a nossa vida. O Senhor já determinou. Jesus é Deus. Jesus é Deus, e é a Ele que nós glorificamos neste lugar. É Ele que nós exaltamos neste lugar. Não há deuses estranhos em nosso meio. Não há nenhum tipo de idolatria em nosso meio. O nosso Deus nos ouve e nos responde. O nosso Deus fala conosco. O nosso Deus nos dá direção. O nosso Deus não nos abandona. O nosso Deus nos livra no dia mau. O Senhor nosso Deus é socorro bem presente na angústia, nos dias de tribulação. O Senhor nosso Deus é aquele que nos protege e nos guarda de todo mal. Ele é vivo e vive em nós. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E que você desfrute das bênçãos por meio da fé. Que você viva o poder da fé na sua vida, meu amado e minha amada. Grandes coisas estão por vir, um novo ciclo está começando para a vida desta igreja. O Senhor ministra fortemente no meu coração, no meu espírito isso.
que é um tempo novo que está chegando para esta igreja. É um tempo novo para as nossas vidas, amados. Não se surpreenda. Você vai ficar impactado. Mas não se assuste. Não se assuste. Serão coisas novas para a tua vida. Coisas ainda não vividas. E coisas grandes. Porque é o Senhor que está movendo. E você vai testemunhar desta glória e deste poder para o louvor do nome santo de Jesus, que é Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.